Olá, seja muito bem-vindo à Oficina da Física. Eu sou o professor Ricardo Oliveira e esse vídeo é um prosseguimento da aula 3 do curso de Resistência dos Materiais. Esse vídeo é um vídeo de resolução de questão. Aqui nós vamos resolver a questão 267 do livro Resistência dos Materiais, de Bia Johnson. Eu peço que você curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Questão 267, então. Um quadrado de 20 mm de lado foi desenhado em um grande vaso de pressão de aço. Após a pressurização, o estado de tensão biaxial do quadrado é o mostrado na figura. Usando os dados disponíveis no apêndice B para o aço estrutural, determine a variação percentual na inclinação da diagonal DB devido à pressurização do vaso. Então, o que é que a questão está pedindo para a gente? Inicialmente, antes da pressurização, nós podemos perceber que a diagonal DB ela tem uma inclinação igual a 1. O que é a inclinação de uma reta? No caso, a inclinação aqui eu poderia definir pela tangente. Veja, eu tenho aqui a minha diagonal DB, e ela forma um ângulo com a horizontal. Então, se eu pego a tangente desse ângulo, tangente de θ, que vai ser o quê? Cateto oposto, que é 20, dividido pelo cateto adjacente, que também é 20. Então, 20 por 20. De modo que a tangente é 1. Por definição, isso aí é a inclinação do meu segmento de reta. Tá? Então veja, uma vez que você pressuriza o vaso, essa estrutura, esse desenho que é um quadrado, ele vai sofrer deformações e passa a ser, por exemplo, um retângulo, de modo que essa diagonal ela vai sofrer uma mudança da inclinação. Então nós queremos saber qual é a inclinação nova e depois verificar qual foi a variação. Por exemplo, ela está agora com 45 graus de ângulo. Se ela mudar para 44 graus, então houve uma variação angular de 1 grau. E a gente vai poder calcular, então, qual foi a mudança de inclinação que aconteceu após a pressurização. Nós vamos precisar calcular quais serão as novas dimensões desse quadrado que foi desenhado no meu vaso de pressão. Ou seja, eu tenho o lado 20, 20, 20 e 20, os quatro lados com 20. Após a pressurização, eu tenho que saber esse 20 vai para quanto? Vai para 21, cai para 19. Então, nós temos que calcular quais serão as novas dimensões. Para fazer isso, nós vamos utilizar aquela generalização da lei de Hooke para essas duas direções, a direção x e a direção y. No caso, então, eu teria aqui a deformação específica na direção x, vai depender da tensão nessa direção, dividido pelo módulo de elasticidade, menos o coeficiente Poisson multiplicado pela tensão na direção y sobre elasticidade. Então, isso me dá a deformação específica na direção x. O mesmo procedimento nós vamos fazer para a direção y, ou seja, a deformação específica na direção y vai ser a tensão na direção y dividido pelo módulo de elasticidade menos o coeficiente Poisson multiplicado pela tensão na direção x dividido pela elasticidade. Note que a questão não nos informou qual é o coeficiente Poisson, mas ela sugere que nós façamos uma consulta no apêndice do livro. E aqui eu já coloquei o apêndice, né, que interessa para a gente, que tem o aço estrutural, está aqui, e as informações desse aço. O que vai interessar para a gente é exatamente essa coluna aqui, ó, que aparece o módulo de elasticidade, que é aquele E, e aparece o módulo de elasticidade transversal, que é o G. E aí, nós estamos lembrados que existe uma relação entre E, G e o Ni, que é o coeficiente Poisson. Que relação é essa? E sobre 2G é igual a 1 mais esse Ni, né? Ou V, não sei como você queira chamar. Tá? Então, aplicando essa relação, nós vamos poder descobrir qual é o coeficiente Poisson para utilizar na relação de deformação específica. Então, vamos seguir com o cálculo do coeficiente Poisson. Como é que vai ficar? Ó? O E, eu já sei aqui, ó, 200 gigapascal. Então, vai ficar 200 dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade transversal, ou seja, o módulo de rigidez, que é aqui, ó, 77,2. Então, 77,2. Que é igual a 1 mais o coeficiente de Poisson. E aí, fazendo o cálculo, nós vamos encontrar um coeficiente de Poisson igual a 0,2953. Então, 0,2953 é o meu coeficiente de Poisson que eu vou utilizar para resolver a questão. Bom, agora que eu já conheço o coeficiente de Poisson, eu posso calcular a deformação específica na direção x e na direção y. Então, na direção x, o εx vai ser
Sigma x está aqui, ó, 160 megapascal, então vou botar aqui, ó, 160 megapascal, dividido pelo módulo de elasticidade, que a questão também deu no apêndice, né? 200 gigapascal, vou botar aqui, ó. No lugar de colocar gigapascal, eu vou colocar 200 vezes 10 a terceira megapascal, porque eu já posso simplificar, tá? Então, vou botar assim, ó, 10 a terceira megapascal, menos o meu coeficiente de Poisson, nós calculamos, que deu 0,2953, certo? 0,2953, multiplicado pela tensão na direção Y, está aqui 80 megapascal na direção Y, 80 dividido pelo módulo de elasticidade, é o mesmo material, né? 200 vezes 10 a terceira. Realizando esse cálculo, nós vamos encontrar uma deformação na direção x igual a 0,000682. 0,000682. Essa é a deformação específica, então, na direção x. Com a deformação específica, eu posso calcular o novo comprimento, né? Lembre-se que deformação específica é a deformação do material dividido pelo comprimento original dele. Então, essa deformação que o material vai experimentar é o comprimento multiplicado pela deformação específica, de modo que na direção x eu vou ter 20, que é o comprimento original, 20 milímetros, multiplicado por 0,000682. Então, a deformação, nesse caso, na direção x que eu estou calculando, né, vai ser 0,0136 milímetros. Ou seja, a direção x experimentou um aumento de 0,0132. Agora, após a pressurização, aquele lado x mede 20,0136 milímetros. Ok? Vou fazer o mesmo procedimento para descobrir o novo tamanho do lado y do meu quadrado. Vamos lá. Vou mudar a cor aqui para a gente não embolar uma coisa com a outra. Então, a minha deformação específica na direção y vai ser o quê? A tensão na direção y, 80, dividido pelo módulo de elasticidade, é o mesmo material, né? Eu boto aqui 200 vezes 10 a terceira, menos o coeficiente de Poisson, 0,2953, multiplicado pela tensão na direção x, está aqui, ó, 160, dividido por 200 vezes 10 a terceira. Então, a deformação específica na direção x vai dar 0,000164. 0,000164. E aí, da mesma forma, eu posso calcular qual foi a deformação desse lado y, né? Então, vai fazer assim, ó, εx é o delta sobre L. Então, o delta que eu estou buscando vai ser εx vezes L. Então, esse delta vai dar 0,000164 multiplicado por 20, tá? Então, esse delta, que é o delta na direção y, vai ser 0,00327. De modo que o novo valor do lado y vai ser 20,00327, tá? E aí pronto, como é que a gente calcula essa inclinação agora? Vou fazer um desenho aqui, ó, dessa nova condição. O meu quadrado agora, ó, tem as seguintes medidas. Na direção x, eu tenho 20, tá aqui, né? 0,136. E na direção y eu tenho 20,00327. Pronto. E aí nós temos a nossa diagonal, que nesse caso já está deslocada. Como é que calcula a inclinação dessa diagonal? Basta eu calcular a tangente desse ângulo aqui, tá? Teta'. Então a tangente de teta' vai ser o cateto oposto, que é esse número, 20,00327, dividido pelo cateto adjacente, que é esse aqui, 20,00136. Isso vai dar 0,99948. 99948. De modo que a variação percentual da inclinação vai ser o quê? Eu vou calcular a diferença que eu tenho entre a inclinação anterior e a atual e dividir pela anterior. Então, a variação percentual, bota aqui a variação percentual, vai ser a inclinação atual, 0,99948, menos a inclinação anterior, que é 1. Veja, anteriormente era um quadrado, a diagonal está a 45 graus, a tangente de 45 é 1. Tá? Tudo isso dividido pela
inclinação anterior, que é 1. Então, essa variação percentual, tá? E aqui eu multiplico por 100, né? Para dar em percentagem. Então, essa variação percentual vai dar o quê? 0,0516%, tá? Então, essa é a variação percentual sofrida por essa diagonal a partir do momento que você pressuriza o seu vaso de pressão, tá? Então, concluímos a questão. Em caso de dúvida na questão, coloca no comentário aí qual foi a sua dúvida. Se você tiver alguma questão que você queira ver respondida aqui no canal, manda pra gente, a gente tenta resolver e posta, ok? E no mais é isso, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, que isso ajuda, né, no crescimento do canal. E nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos seguir resolvendo questões ou com a aula número 4 do curso de Resistência dos Materiais, ok? Muito obrigado e até a próxima.